tema de hoje é Todo Dia é Dia do Amigo. Né? Essa semana a gente teve uma enxurrada de mensagens, né? A respeito do Dia do Amigo, né? E Deus vai trabalhando, né? No que Ele quer falar, no que Ele tem intenção de dizer aqui para a igreja. E foi muito interessante que a sequência do texto que eu trouxe aqui para vocês semana passada traz a história de Jonatas e Davi. Né? Traz a história de Jonatas e Davi. Logo na sequência, semana passada a gente leu aqui 1 Samuel 17, né? A história de Davi enfrentando Golias. Né? Quem não pôde acompanhar semana passada, acompanha na internet, está lá. E na sequência dessa história, a gente tem a história de Jonatas e Davi. Eu vou ler aqui com vocês. A partir do versículo... Vou ler 2 capítulos, um trechinho. 18, 1 ao 4, e depois capítulo 20, 41 a 43, tá bom? Vamos lá. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor... Surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Agora, capítulo 20. Vamos lá. 20. Finalzinho lá. Depois que o menino foi embora, Davi saiu ao lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando-se um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Dê o próximo, por favor. Então, um pouquinho de introdução para vocês entenderem o panorama da história, né? Davi enfrentou Golias e derrotou Golias. E a fama de Davi se espalhou aí pelo reino, né? Por Israel, pelas cidades, né? Como um rapaz valente, destemido, né? E ele acabou servindo o rei. E o rei estava com algumas assombrações. A Bíblia fala de espíritos malignos, né, enviados por Deus. Eu não vou entrar nessa explicação, mas Davi foi lembrado por um israelita, né, foi mencionado ao rei, e o rei mandou chamá-lo. Enquanto ele estava lá perturbado, Davi ia lá, tocava a harpa e ele se acalmava. E a Bíblia fala que Saul amou Davi também, gostou muito da sua presença, pediu para que o Jessé liberasse ele, ficasse ali, a gente leu aqui agora, que ele ficasse ali junto a ele no reino como escudeiro, né? E nessa convivência com Saul, ele conheceu Jonatas, né? E a Bíblia fala assim que eles tiveram uma amizade espontânea, né? Uma amizade assim verdadeira, né? E assim, a amizade, meus amigos, é a base, né? É a base de todos os relacionamentos. É a base de todos os relacionamentos. Você pode ver que na família você encontra, na família, para você manter o relacionamento, a amizade está envolvida, né? No casamento, né? Na relação entre pessoas que você conhece ao longo da sua caminhada. A amizade é a base dos relacionamentos. Assim como ocorreu com Jonatas e Davi,
ela foi espontânea, foi voluntária, sem interesse, escusos, né? Um ali protegendo o outro, né? Um ali se dedicando ao outro, uma relação de parceria, de companheirismo. Se você pega esse trecho de Samuel, 1 Samuel 18 até o 21, ali, até o 20, final do 20, você vê essa amizade deles, né? Uma amizade que persistiu nas dificuldades, né? Jonatas enfrentou ali, né, muito o pai dele por causa de Davi, né? Enfrentou o pai, tentou entender o que o pai estava passando. O que aconteceu? Depois que Golias foi derrotado, Davi, com a sua fama, né, caiu nas graças do povo. E o povo teve um trecho ali que o povo estava cantando ali, né, comemorando a vitória contra os filisteus, e o povo estava cantando, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares de pessoas, 10 milhões de... Então, Saul começou a ficar com ciúme. Mudou a relação entre Saul e Davi, né? E Saul começou a persegui-lo. E começou a querer matá-lo. Primeiro colocou ele na linha de frente, viu que todos os combates ali que Davi se envolvia, ele vencia. E ele começou a querer fazer com as próprias mãos. Foi se intensificando o ódio por causa desse ciúme. Em contrapartida, ao contrário disso, Jonatas não. Ele foi muito amigo de Davi e apoiou ele em todos os momentos. E a gente tem até um provérbio, né? Um provérbio ali, provérbio 17:17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão nas adversidades. Tem também tem outras traduções que falam: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Assim, nós como seres humanos, né, seres sociáveis, assim, a gente precisa nos relacionar. Nós temos essa necessidade de termos relacionamentos, né? Necessidade de compartilhar, né? Necessidade de estar junto, de dividir ideias, conversas, né? E a amizade, né? Ela é algo que é inexplicável, né? Quando ela surge. Essa empatia que você sente pelo outro, por outras pessoas, por alguns, ela é de alguma forma inexplicável em alguns momentos. É a caminhada que você está tendo na vida, a outra pessoa está com você e você tem uma empatia, você tem ali uma coisa além do que você possa explicar. A amizade, ela vai se mostrando ao longo do tempo mais forte, ela se mostra mais ao longo do tempo. E com as dificuldades, com a caminhada, com a luta que a gente enfrenta, a gente vai reconhecendo os verdadeiros amigos que nos acompanham ao longo da vida. Eu gosto de relembrar aqui o filme dos Goonies, né? Goonies é da década de 80 ali, eu lembro Sessão da Tarde ali, década de 90 passava muito, né? Eu lembro que um dos atores ali, uma das famílias do contexto da história estava passando por dificuldade, ia ser despejada, porque o pai não tinha dinheiro, e eles tinham um grupo do Goonies, que eram os amigos ali. Nossa, eu me identificava muito assim com aquelas crianças na época, né? E eles estavam ali com um problema para resolver. Eles iam perder, né? A família ali, de uns amigos ali da história, ia perder a casa, ia ter que se mudar. As amizades deles iam acabar. E aí eles começam a ir atrás de um tesouro escondido, né? Aí eles acham um mapa. O pai dele gosta muito de mapa antigo. Eles acham um mapa no subsolo, no sótão, né? No sótão ali. Aí eles vão atrás desse tesouro.
um objetivo ali, enfrentaram dificuldades, né? Muitos ali que tentaram achar esse tesouro tinham morrido no caminho. E eles foram lá, enfrentaram uns bandidos lá, né? Os italianos lá, bandidos lá. Nossa, muito engraçado esse filme. E mostra muita questão da amizade, da união, da presença na dificuldade, né? Indo atrás de um objetivo comum do outro. Então o amigo, ele está muito ali, o verdadeiro amigo, ele está ali na diversidade. Ele está ali indo atrás do objetivo da outra pessoa, né? Ajudando a outra pessoa a enfrentar dificuldades, a enfrentar os momentos difíceis. E é muito bom ter amigo. Nós ansiamos, queremos ter, assim, fortemente alguém ali do nosso lado, na nossa caminhada. É uma vontade de dentro da gente. É um anseio, só não é maior do que Deus dentro de nós, né? Nós nos preenchemos de Deus, Deus nos enche e a amizade dele nos preenche, né? Mas assim, eu queria mostrar para vocês 3 pontos que nos atrapalham, né, nas relações de amizade. 3 pontos que nos atrapalham a sermos mais amigos e a termos mais amigos. As pessoas estão passando aí por muitas dificuldades, e ainda mais pós-pandemia, né? E a relação de amizade está fazendo muita falta. As pessoas estão se trancando. É o meu primeiro ponto aí. Se você puder passar, por favor. Meu primeiro ponto. Né? O primeiro ponto aí é o nosso ego. A gente está muito egoísta, né? As pessoas estão muito egoístas, muito olhando para si mesmo, né? Muito esperando mais do outro, que o outro faça. Ah, ele quer ser meu, ele que faça, ele quer ser meu amigo, eu quero ser amigo, mas ele não faz nada para ser meu amigo. Então a gente está esperando muito do outro, né? A culpa é do outro de eu estar nessa situação, né? E a gente está com essa lente ali em nós mesmos. A gente tem que combater esse egoísmo, né? Ser menos egoísta, fazer o que a gente cobra dos outros, que os outros façam por nós, na verdade é o que a gente tem que estar fazendo pelo outro ali. Espontaneidade, né? Espontaneidade, voluntariamente, sem ter nada em troca, sem querer um interesse, sem ter um interesse maior, né? O interesse é de ver o bem do outro, de estar junto, né? Envolve dedicação, envolve parceria, sabe? Companheirismo. Assim como no casamento a gente cobra muito do outro e faz pouco da nossa parte, muitas das vezes. Né? O companheirismo do casamento, né? Enxergar o que o outro, como o outro pensa, tentar se colocar no lugar dele, ter a empatia ali, fazer pelo outro aquilo que a gente acha que está faltando para nós. A gente tem que tirar o nosso ego, tem que ter o nosso ego transformado. Tem que ter o nosso ego transformado. E essa transformação, por nós mesmos, é muito difícil. É muito difícil. A gente precisa ser exortado, a gente precisa ser colocado, ser alertado, né? E por isso que a gente está aqui na igreja, por isso que a gente está caminhando com Cristo, para que Ele possa falar aos nossos corações, para que o nosso ego, o centro da nossa vida não seja nós mesmos, seja Cristo Jesus, seja o outro, que a gente faça pelo outro, que a gente faz para nós mesmos, né? Outro ponto que é importante aqui ressaltar é a prioridade, né? É a prioridade. A comunhão exige um sacrifício. Para ter coisas em comum com o outro, para adorar em igreja, para ter uma relação de amizade, exige sacrifício. Exige prioridade. Exige prioridade. A gente fica culpando o tempo, né? A gente fica culpando o tempo, mas quem administra o tempo sempre foi, sempre será 24 horas no dia.
a gente fica culpando ele, que na verdade é a nossa gestão desse tempo e a gestão das nossas prioridades que fazem acontecer os encontros, que fazem acontecer as amizades, que a gente cresce em relacionamento com as pessoas. A gente nunca vai ter um relacionamento de amizade intensificado sem que se haja certo sacrifício, sem que se haja dedicação, sem que se haja companheirismo, parceria. Vai ter momentos ali que você vai ter que escolher ou fazer coisa para mim ou fazer coisa pelo outro. Você vai ter que escolher. E essa escolha é sua. Você tem responsabilidade sobre elas. Você dá prioridade, né, às coisas. Trabalho, filhos, família. Como equilibrar? Né? Trabalho, filho, família, amigos. Como equilibrar? Como trazer isso em equilíbrio? É uma dificuldade do nosso mundo hoje. Hoje, os inimigos, o inimigo das nossas almas quer o nosso tempo. Você vê hoje jogos de videogame, né, que é o mundo. Você entra ali, você perde tempo. Você está ali entrando num mundo fantasioso, que vai te tomar tempo. Quando você for lá assistir uma série, 50 minutos da sua vida está empenhado ali. 2 horas da sua vida, do seu tempo, está tendo empenho ali. Essa questão do tempo é escassez. Administrar escassez é essencial para a nossa vida, para o nosso sucesso. E a coisa mais rica que a gente tem, que não volta atrás, é o tempo. Pergunta o valor do tempo para quem já está no fim da vida, né? Para quem já viveu a sua vida, né? Para quem já está ali com problemas, às vezes, de saúde, né? Qual que é o valor da vida? Qual que é o valor do tempo? Então, a gente que tem o nosso tempo para administrar, tem o nosso momento hoje, olha que a gente tem, olha que bênção, 24 horas para estar aqui, para estar ouvindo, para estar refletindo a respeito de Deus, tendo aqui as amizades intensificadas, né? Olha como Deus trabalha, né, na nossa vida. Olha o tempo que Ele está nos disponibilizando para, como igreja, estar aqui junto. E a gente fez escolhas aqui. Eu podia estar lá na Fórmula 1, lá, 10 da manhã, hein, meu? Nossa, eu gosto, cara. Né? Eu gosto. Eu vou falar para vocês, olha, não é um negócio legal de assistir, tal, de estar lá vendo, acompanhando, tal, tecnologia, tal. A gente gosta, mas eu gosto muito mais de estar aqui falando em nome do Senhor, sabe? E a gente tem que estar com esse amor intensificado em Cristo, em Deus, nas pessoas, né? Porque o tempo é escasso, né? E é muito mais... a gente vai caminhando com Cristo, enxerga muito mais valor no outro, nas pessoas, no caminhar de cada um, né? Eu estava lá na firma essa semana e falando com eles, olha, que legal você ver as pessoas crescendo como pessoa, como profissional na empresa, né? Você participando disso como gestor ali. É algo assim que nos faz ter uma razão de viver, né? Uma razão de viver, uma razão de estar ali junto, de estar caminhando, de ver o crescimento das pessoas, de compartilhar. E como é bom isso também nas nossas relações de amizade ao longo do tempo. Então, a gente tem que ter prioridade. A gente tem que saber usar o nosso tempo, né? Precisamos priorizar a família, os amigos, precisamos priorizar o trabalho também, precisamos priorizar, trazer no equilíbrio essas coisas importantes. Cuidado com o desperdício do tempo. Cuidado porque o tempo não volta mais. E a gente tem que ter muita sabedoria, pedir muita sabedoria de Deus para a gestão do nosso tempo. Porque meus filhos são crianças
por, sei lá, 10, 12 anos aí, ó. Depois vão para a vida adulta. Nesse momento que a gente está com eles ali, é um momento único que a gente fica ali. Às vezes, no momento intenso, você pega lá Júlio. Meu Deus, Júlio, ó, eu tenho que acordar 6h30, 7 horas da manhã. Meus filhos de férias dormem até as 9 ou 10 horas. Chega meia-noite, estão lá, todo mundo aceso, 00:30. E aquela intensidade, tal, vamos brincar, vamos estar juntos, vamos. Mas eu falei para a Solê, daqui a pouco o Júlio vai, a vida volta ao normal e a gente tem que ter paciência, e ter que estar junto, e ter que fazer coisa junto, porque daqui a pouco eles estão grandes aí e não querem nem mais saber de nós. Ontem, né, falando de tempo, de estar junto, ficou com meu pai lá, trabalhando, o Daniel. Trabalhando, tendo um relacionamento, estando com o vô, né? Aí ele falou assim que ia dormir 2 noites no vô, porque ele ficou 15 dias sem ver o vô e queria dormir 2 noites lá. Aí, né, a primeira noite foi beleza, a segunda noite ele ficou meio assim, mas ficou. A Luísa, ela foi para casa da Larissa, priminha dela, filha da Rafaela. A Rafaela está passando por aquele momento difícil, né? Foi lá fazer companhia, amizade, ter tempo junto. E a gente só falou assim, nossa, a gente aqui sozinho, hein? E a gente aqui sozinho. E quando a gente ficar sozinho assim? Né? Então, e será que a gente não vai ficar... Eu falei para ela, se cuida para a gente não ficar meio doido, porque tem gente quando perde alguns momentos de vida, assim, as coisas mudam de uma hora para outra, começa a querer trabalho. Você perde o trabalho, tem gente que tem aquilo como, né, a essência da sua vida, o pilar, a rocha que você põe, que você se equilibra. Aí perde o trabalho, a vida desanda. Tem gente que coloca nos filhos isso também. E acaba, depois que os filhos vão caminhando para suas vidas, acabam passando por dificuldades. Eu falo, pessoal, a gente que é muito intenso com eles, tem que, depois que eles estiverem longe, a gente vai sentir. Teremos que caminhar aí nossa cabeça para outras formas de vida, né? Mas, enfim, vamos para o terceiro ponto, a separação. Né? Nessa vida, gente, que o pecado, né, está sempre participando, né, sempre ao nosso lado ali, é muito difícil as coisas. A separação acontece, né? As dificuldades, às vezes, a forma de pensar diferente, né? De enxergar a vida, de enxergar Deus, de enxergar as coisas, mudam a gente de direção, né? Fazem a gente caminhar por outros caminhos, né? E a gente eu vejo assim, ao longo da minha vida, que eu vou caminhando, que eu vou crescendo, que as coisas vão acontecendo, tipos de amigos diferentes, né? A vida nos leva para caminhos diferentes, né? Eu vejo lá na minha época, eu sempre tive cerca de 3 amigos assim, muito próximos ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória. E eles participaram intensamente de cada uma, na época lá da ruinha, do futebol todo dia, ir no shopping lá para passear, né? Até os 15 anos passeava no shopping, ia lá no cinema, né, Giovanni? Aí depois você vê a faculdade, né? Vê outros tipos de amigos ali, a parte quando a gente está cerca dos 20 anos ali, você está ali saindo, né? Você está tendo a faculdade, tipos de amigos diferentes, né? Aí você muda, né? Você vê na minha caminhada assim, ao longo dentro da igreja também, você começa a ter a perspectiva de outras coisas, os interesses mudam, né? Então, as amizades também. O que a gente tem de amigo hoje diz muito, e o que a gente teve de amigo ao longo do tempo, diz muito da gente naquele momento, né? As nossas amizades, né, diz muito sobre a gente. Fala muito a respeito de nós, do momento que a gente está passando, né? Tem momentos ali que pessoas
no seu caminho para te ajudar, né? Para passar por esse momento de dificuldade, para passar por um momento aí, às vezes, de alegria também, né? De felicidade. Em nossa vida, nós temos esse tipo de dificuldade de segurar as amizades. Na nossa vida, do jeito que a gente vive hoje, as amizades ali vão sendo colocadas nas nossas frentes de diversas formas. E a gente, olhando para trás, começa a entender quem eram, quem são os verdadeiros amigos, né? Quais eram os interesses deles ali na época, o que eles entendem hoje. Mas, enfim, a gente tem que trabalhar muito essa nossa cabeça também, para que a gente possa, ao longo da vida, entender por que o outro vai por outro caminho, por que ele está se afastando de nós, e trabalhar muito a nossa cabeça, para a gente sempre não esperar muito do outro, né? Fazer pelo outro sempre, nunca esperar nada em troca. E a gente tem que ter muito a consciência tranquila, o coração limpo, para que a gente nunca traga ressentimento, né? A amargura não fique dentro do nosso coração, não preencha o nosso coração. Aquela pessoa esteve ali comigo ao longo do tempo, hoje ela não está mais, está vivendo outras experiências, e eu também estou vivendo outras experiências, e as coisas vão caminhando. E a gente tem que ter essa consciência, mas atrapalha, né? Muito uma relação de amizade, caminhos diferentes. Primeiro ponto, nosso ego tem que ser transformado. O egoísmo tem que ser deixado de lado. Segundo ponto, o tempo e a amizade, a prioridade. Qual que é a minha prioridade? Né? A minha prioridade é estar junto ali com a igreja na festa do xadrez. Eu podia estar ali, sei lá, jogando videogame, ou fazendo meu esporte, ou indo na academia, ou indo no shopping. Mas a minha prioridade é estar com meus amigos, é evoluir numa amizade com as pessoas da igreja, com as pessoas que eu gosto, né? E o terceiro ponto, que atrapalha muito, né, uma relação de amizade, são caminhos, formas de pensar diferente, e que a gente possa não guardar para a gente ressentimentos, né? Não guardar com a gente ali a amargura, que a gente possa sempre ser amigo, porque às vezes a pessoa volta a estar contigo de novo, a caminhar de novo, e você está ali querendo o bem dela, caminhando junto com ela, tendo uma relação de amizade renovada. Isso acontece muito. E aqui, o que aconteceu, né, com Davi e Jonatas? Todas as festas que tinham, toda a intenção que o pai de Jonatas tinha de matar Davi, ele estava informando o Jonatas ali. Estava falando, Jonatas estava sabendo, e Jonatas estava, olha, foge, olha, o meu pai intercedia por Jonatas, pai, não faz isso, por que você está fazendo isso? O que o Davi fez? No último capítulo que a gente leu aí, né, a gente pega aqui no versículo 41, ia ter uma festa da lua nova, que eles faziam ali, faziam holocaustos ali, né? Era um costume do povo israelita. E Davi falou assim, seu pai vai me pegar, seu pai vai me matar. Eu estou sentindo que ele vai estar vindo contra mim. Mas espera aí, não, Davi, ele não falou nada para mim. Eu não estou ciente de nada disso. Vem tranquilo, fica tranquilo. Olha que ele vai me pegar, tá? Vamos fazer assim, vamos tentar aí entender se ele vai mesmo te matar, se ele está com essa intenção. Aí eles fizeram um tipo de um sinal de comunicação entre os dois. Olha, eu vou jogar a flecha para esse lado, se eu falar vai para lá é para você fugir. Se eu falar para o menino assim, não, traz a flecha para cá,
É para você vir que não tem problema nenhum. Só que aí Jonatas sentiu do pai, né, bem forte a intenção de matar. Tanto é que o pai atirou uma flecha nele, né, com raiva dele, né? Olha, menino, você está me fazendo perder a paciência, e jogou a flecha. Olha, você está do lado desse Davi aí, que não sei o quê. E acabou que ele pediu para o menino tacar a flecha para lá, explicando assim por cima para vocês, e Davi foi dado o sinal para ele ir embora, né? Para ele ir embora. Aí a gente vê aqui, né? Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra, inclinou-se 3 vezes. A separação estava consumada ali, sabe? Pessoas que se gostavam muito, tinham uma amizade muito intensa ali, estavam vendo um ponto final ali, né? Nessa amizade, no sentido de convivência próxima, né? Então, estava muito intenso. Então, eles se beijaram, eles choraram juntos, né? Muitas pessoas, né, vê esse lance do beijo aqui com a cabeça da cultura de hoje, né? A gente quer trazer a questão da homossexualidade às vezes, né, que está muito intensa ao nosso redor, na nossa cultura hoje, para questões da época, né, do judeu, da Bíblia lá, da época que estava passando aqui Davi e Jonatas, mas era um beijo de respeito, né? É um beijo ali de submissão. Os dois ali estavam sobre a mesma missão, sobre a mesma amizade, né? E eles choraram um com o outro, eles ali tiveram um último momento juntos ali de uma amizade muito intensa. É muito marcante esse tipo de amizade, muito profunda, né? Muito profunda. Muito profunda. Põe, por favor, na próxima conclusão para mim, por favor. E Jonatas aponta para Jesus, né? Ele aponta para Jesus porque é um tipo de Jesus ali. A amizade intensa que ele teve com Davi, né? O enfrentamento com as dificuldades, né? O enfrentamento ao lado de Davi com seu pai, né? Então ele aponta muito para Jesus ali, né? Ele fala ali o Senhor no final, o Senhor para sempre testemunha entre nós, entre nossos descendentes, né? Então Jesus é descendente de Davi, e Jonatas e aponta para Jesus na questão da amizade, né? Você pega ali João 15, eu vou pegar aqui para vocês ler João 15, vamos ler junto? João 15 a partir do versículo 12. Dá uma olhadinha lá. Olha o que Jesus fala aqui, ó. João 15. O meu mandamento, a partir do versículo 12, ó. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha aqui que bênção, como Deus conecta as histórias, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, Cristo é o nosso amigo maior, né? E ele disse isso pouco tempo antes, né? Próximo ponto, por favor. Pouco tempo antes de ser beijado por um traidor, né? Cristo, ao contrário do beijo de Jonatas ao Davi, foi beijado por alguém que estava traindo ele ali, no Getsêmani. E a Bíblia fala que o beijo, a tradução, a palavra grega do beijo ali, é a mesma palavra que é trazida por Lucas no filho pródigo, de Deus ao filho que retorna. Então era o beijo de afeição no momento de traição, um beijo de afeto. E Jesus fala para ele: mas você está me traindo, Judas, você está me traindo com um beijo. Com um beijo. Um sentimento de afeição, de afeto, né?
carinho, de servidão, né, de submissão. Você está me traindo com um beijo. E aqui está, meus amigos, a diferença, né? A diferença de Jesus e de nós. E por isso que a gente tem que cada vez mais pedir, né? Pedir sabedoria para Ele. Ele amou, Ele deu seu tempo, a vida a todos, a amigos, a inimigos. Ele, o traidor, ele lavou os pés. Ele estava ali, ó, lavando os pés do traidor antes de morrer. Ele está ali dando tempo, perdendo tempo de vida seu, entre aspas, às pessoas que não gostavam dele. Olha a diferença. Olha a diferença. A gente falou os 3 pontos aqui relacionados às pessoas que a gente gosta, que a gente quer estar junto, que já é muito difícil. Imagine Cristo. Vai ter um momento que você vai ter que decidir a fazer coisas por aquele familiar que não te fala mal de você, né? E ele vai estar ali precisando de ajuda. O que você vai fazer? A gente fala, ele não faz nada, ele fala de mal de mim toda hora e ele está pedindo minha ajuda agora. Eu vou fazer por ele o que ele nunca fez por mim? Olha a diferença de Cristo e olha, né, para o que a gente pensa. A gente quer retribuir o que o outro faz, né? A gente quer pagar com a mesma moeda, mas a gente tem que pagar mal com bem. E é nesses momentos que a gente está ali sendo testado em diversas situações que a vida nos mostra, nos leva. É nesse momento que a gente tem que ter Cristo à nossa frente. A gente tem que ter Ele agindo através de nós. Que a gente possa ser inundado do amor de Cristo, que a gente possa fazer por Ele, para que as pessoas enxerguem Ele em nós, acima de todas as coisas. E às vezes, essa ação que você vai fazer com a pessoa que você não gosta, com às vezes um inimigo, vai trazer ele para junto de Cristo, porque ele vai ver Cristo em você. Porque ele vai ver Cristo em você. Que a gente possa, irmãos, ter sabedoria, que a gente possa ter o amor de Cristo inundado em nossos corações, que a gente possa ter forças nele, porque Ele pode tudo através de nós. Ele pode tudo através de nós e Ele pode transformar relações, transformar pessoas, transformar realidades. Ele tem o poder de transformar tudo. Vamos buscar força nele, concluindo aqui. Não retribuamos o mal com mal, e sim o mal com bem. Que a gente possa ser amigos de todos os dias. Que Ele limpe o nosso coração, que Ele nos ajude nessa caminhada da vida. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Agradeço aí o tempo de vocês.